Lorena, lá na igreja do pastor Poblan. Então eu quero fazer um convite / intimação para os homens da igreja. É de 9 da manhã às 20 horas, se eu não me engano, no sábado, dia 30. Então vamos, eu ouvi de Resende para lá, e eu queria que pelo menos um carro cheio de homem a gente pudesse levar. Amém. Ah, tem 5 aí, eu acho que dá então para a gente lotar um carro. Mas eu acho que dá para a gente levar 2, hein? Dá ou não? Um carro foi assim, ó, amém, 2 carros. Beleza, um carro pelo menos eu acho que dá para a gente levar. Vai ser um tempo muito poderoso. Eu não sei se vocês sabem, nossa igreja, ela trabalha com paternidade. Então o nosso pastor Leandro, que é o nosso pastor, ele tem um pai espiritual, e o pai espiritual do nosso pastor Leandro é o apóstolo Milton Ebenezer, da primeira igreja batista do Brasil, que fica em Salvador, e ele é o pai do nosso pastor Leandro, e ele estará ministrando nesse congresso de homens aqui em Lorena. Então, Lorena fica quanto tempo daqui mais ou menos? 1 hora? Uns 40 minutos, dependendo da velocidade do seu carro você faz em menos, dependendo você faz em mais, mas é mais ou menos aí 40, 45 minutos, dá pra gente ir, e vai ser um tempo muito precioso. Só para ter uma noção, dia 30, independente se você tem dinheiro ou não, quem gostaria de ir no dia 30? 1, 2, 3, 4, 5, comigo 6, 7, beleza, dá um carro e mais uma pessoa. Ó, tem mão levantando aí, deixa eu levantar a mão, mulher, levanta a mão do seu marido, entendeu? Por quê? Porque é num negócio desse que o Senhor muda uma chave, seu marido volta diferente, aí o outro voltou diferente, você fica com raiva porque o seu não foi. Não, mas nós vamos, e nós vamos ser mudados por Deus, amém? Já sou eu? Então recebam com muito carinho nessa manhã, pastor Elton! Visitantes nós temos nessa manhã, vamos receber com muito carinho, vai! Sejam muito bem-vindos, Simone! Glória a Deus pela sua vida, Simone, que bom. Os outros visitantes que nós temos aqui não são de primeira vez, então já não consideramos mais visitantes, são da casa. Pastor, obrigado pela sua presença mais uma vez, que bom ter o senhor com a gente aqui. Quem mais? Obrigado, querido Frank, por estar aqui com a gente também. Temos mais alguém que está visitando por mais vezes? O resto acho que está todo mundo de casa mesmo. Que bom que você está aqui, glória a Deus pela sua vida. Queridos, hoje eu tenho um desafio. Hoje eu tenho o desafio de falar sobre um tema que o Espírito colocou no meu coração. E eu tenho uma grande crise com algumas igrejas evangélicas, e possivelmente até a nossa, às vezes a gente já pode ter feito algo assim. Como pastor de igreja, a gente fica, pastora Su e eu, toda semana a gente ora, não vai ter. A gente ora, a gente pede a Deus uma palavra de Deus, a gente ora para que o Espírito Santo se faça presente nos cultos, e muitas vezes no afã, na vontade do Espírito estar, muitos pastores, e eu me incluo, a gente pode forçar algo que não é do Espírito. Como colocar uma musiquinha para preparar o seu coração, falar em diferentes maneiras para que o seu emocional seja atingido. E eu estou aqui abrindo meu coração para você nessa manhã, porque o Espírito essa semana disse: você precisa pregar sobre a minha presença, sem manipulação, sem fazer com que as pessoas sintam a emoção e acham que estão sentindo o Espírito, mas essa igreja vai ser notada, e as pessoas vão ser atraídas pela minha presença, o Senhor disse para mim. E eu comecei a fazer algumas pesquisas, e eu comecei a pensar, como é que o Espírito Santo é atraído? Porque você concorda comigo que para a gente ser atraído pelo Espírito, o Espírito tem que ser atraído? Sim ou não? E eu fui no Novo Testamento e eu comecei a pesquisar, como é que o Espírito Santo é atraído? Como é que o Espírito Santo foi atraído lá em Atos 2? O que provocou a descida do Espírito Santo para que aqueles caras fossem batizados?
E uma das minhas pesquisas eu fiz essa pergunta: por que o Espírito Santo desceu? A primeira coisa que eu descobri é que o Espírito Santo desceu porque era o cumprimento de uma promessa. E eu quero compartilhar com você nessa manhã que para o Espírito Santo estar conosco como igreja, ele vai estar, se já não está, porque é uma promessa. O Espírito, quando o Senhor resolveu fundar a igreja Casa de Paternidade em Taubaté, através dos pastores Leandro e Viviane, e aí pastor Adriano e Ana vêm para cá, e a gente tem essa igreja como comunidade hoje aqui, já há 9 anos, se eu não me engano, ou 10, eu paro para pensar, por que o Espírito direcionou o pastor Leandro de ir lá em Taubaté e abrir essa igreja lá? É para ser mais uma igreja evangélica? Não. É porque de alguma forma Casa de Paternidade tinha que fazer o seu papel em Taubaté, que é restaurar a paternidade das pessoas que está quebrada. Porque você concorda comigo que uma paternidade terrena mal resolvida reflete numa paternidade celestial mal resolvida, sim ou não? Não por parte do pai, mas pela parte do filho. E eu já preguei aqui que nós no Brasil temos uma dificuldade muito grande com a palavra adoção. Porque você pode levantar sua mão, quem aqui conhece um caso de filho adotado que deu ruim? Só? Vou perguntar de novo, quantos aqui conhecem um caso de um filho adotado que deu ruim? Levanta bem alto sua mão. Olha, tem pouca gente. Me surpreendi agora. Agora, quantos aqui conhecem um caso de um filho adotado que deu bom? Ué, tem mais gente? Gente, então minha teoria foi pelo ralo agora. Porque no Brasil, nós temos algo assim, o filho adotado vai dar errado. E aí a Bíblia diz que nós somos adotados, e às vezes a gente pensa, vai dar ruim, porque nós somos adotados. E por isso o Senhor tem colocado no meu coração e da pastora Su, que nós vamos adotar 3, e vai dar bom. Sabe por que vai dar bom? Porque não sou eu, mas é o Senhor. Quem faz dar bom e quem faz dar ruim somos nós, mas quem faz dar bom é o próprio Deus. Então o cumprimento da promessa de Jesus, que ele haveria de descer, porque Jesus diz o seguinte, é necessário que eu vá, para que ele venha. Quem é eu e quem é ele? Jesus está dizendo, é necessário que eu suba, para que o Espírito Santo venha. E aí é que dá o grande detalhe, Jesus estava com os seus discípulos, por isso ele foi chamado de fala alto, Emanuel, que significa Deus conosco. Mas quando o Emanuel vai, quem vem? O Espírito Santo, o Consolador, o que já não é mais Deus conosco, agora ele é Deus em nós. Então diga comigo, Deus conosco vai. Acorda aí, vamos lá, fala assim comigo, Deus conosco vai, para que o Deus em nós venha. Então agora nós temos o Deus em nós, o Espírito Santo, ele está em nós. Está claro ou não? Primeira coisa, nós temos o cumprimento de uma promessa. A segunda coisa, quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, ele vem como um testemunho de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Então o Espírito Santo desce em Atos 2 como um cumprimento de uma promessa, mas não só isso, dizendo, olha, o sacrifício que Jesus fez chegou de cheiro agradável até os céus, então toma aqui o Espírito Santo para comprovar que Jesus é Deus. Mas a terceira coisa, queridos, o Espírito Santo desceu para capacitar os discípulos a serem testemunhas de Jesus. Coloca Atos 1:8 para mim, por favor. Atos 1:8. Diz assim, Atos 1:8, mas receberão poder, receberão o quê? Poder. Receberão o quê? Poder. Para testemunhar, quando o quê? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, quando eu e você estivermos cheios do Espírito Santo, nós seremos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria,
Maria, até os confins da terra. O que isso significa? Você vai ser testemunha na fila do banco, na fila da padaria, no seu trabalho, no seu condomínio, no seu vizinho, no seu colega de escola, no seu colega de trabalho, porque em todo lugar que você pisar, a atmosfera tem que mudar, porque o Espírito Santo chega com você. Eu não sei se isso está claro para você, mas eu tenho suplicado ao Senhor que aqui nesse lugar, quando os crentes se reunirem, a presença de Deus seja palpável. O que é a presença palpável? Sabe quando você está na sua casa? Eu não sei se em Taubaté faz calor igual Resende. Taubaté faz calor? Teve um dia essa semana aí que lá em Resende estava aquele sol que parecia que era um maçarico. Já teve a sensação do sol maçarico? É um sol para cada um, e tem dia que são 2 sóis para cada um, sim ou não? Eu acho que foi na quinta ou na quarta da semana, eu não lembro agora, mas teve um dia em Resende que você não andava e suava. Se você andasse, você suava mais ainda, mas só de parar. Já sentiu aquele dia que você toma banho e você sai do banho, você não sabe se você está molhado ou suado? Já teve essa sensação, sim ou não? Tem dia que o calor é tão forte, que eu fico pensando o seguinte: imagine se eu e você tivermos a sensação do Espírito tão forte quanto a sensação de calor num dia em que tem 2 sols para cada um, que parece que você sai, por exemplo, você está com um ventilador em cima de você, ou com o ar-condicionado ligado, e você desliga o ventilador, ou você desliga o ar-condicionado, ou falta luz, e imediatamente você começa a suar. Já teve essa sensação? Ou você sai da sua casa está fresquinha ali dentro, quando você sai, parece que você bate com uma onda de calor, que parece que te empurra para trás. Essa é a sensação que eu tenho pedido para Deus todos os dias, para que aconteça, quando nós chegarmos aqui na igreja. Quando a gente chegar, a presença de Deus ser tão forte, a presença do Espírito ser tão forte, que a gente tome um baque, que a gente quase que caia para trás. Sabe por quê? Porque eu cansei de brincar de ser igreja. Eu cansei de brincar e vir aqui e manipular. Eu cansei de vir aqui e falar assim: vamos lá, vamos fazer a igreja, vamos fazer o louvor, vamos fazer a palavra, e a gente vai embora, e a vida continua sendo a mesma. Chega, basta. O Senhor tem me desafiado a entrar num nível de comunhão com Ele, para que você, ao olhar para mim, você já não me veja mais, mas você veja o Espírito Santo em mim. E eu oro para que assim aconteça na sua vida, querido. Eu oro para que aconteça na sua vida uma descida do Espírito tão forte, que você, assim como os caras lá em Atos, a gente vai ver isso. Vamos ler Atos 1 todo. Eu quero que você entenda o que acontece nesse dia. Atos 1 diz assim, versículo 1: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que fui elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito aos apóstolos que havia escolhido. Um parênteses, quem está escrevendo esse livro é Lucas. Quem está escrevendo o livro? Lucas. Esse é o primeiro ou o segundo livro dele? Esse é o primeiro ou o segundo livro dele? Esse é o primeiro ou o segundo livro dele? Bota o versículo 1 de novo aí para mim, que o pessoal está meio na dúvida. Esse é o primeiro ou é o segundo livro dele? É só ler ali, ó. Porque ele diz: em meu primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o livro que ele escreve para Teófilo? Diga assim: o Evangelho de... Quem é que está escrevendo? Qual é o Evangelho que ele escreve? Boa! Então diga assim, para você não ter dúvida, beleza? Fala assim: o primeiro livro dele é o Evangelho de Lucas, porque quem está escrevendo é o próprio Lucas. Então ele diz: em primeiro livro, meu primeiro livro, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi elevado ao céu. Ele está falando do Evangelho de Lucas, que ele explica o que Jesus fez enquanto ele estava aqui. O livro que nós estamos lendo agora se chama Atos. Diga comigo, Atos. E eu comecei a pesquisar quando eu era criança, eu lembro disso, que eu falei: por que o nome do livro é Atos? Aí, se você já viu D'Artagnan,
Lembra do D'Artagnan? Quem eram os três mosqueteiros? Ninguém sabe dos três mosqueteiros? Era o D'Artagnan, o Athos e um outro cara que eu não lembro o nome dele. Ele ali. E eu ficava falando, será que Athos é o nome de uma pessoa? Até o dia que eu vi uma Bíblia em espanhol, e eu sou péssimo, eu sou uma negação em espanhol, eu não sei nada, mas eu lembro que o livro de Atos em espanhol se chama Hechos. Hechos, te lembra alguma palavra em português? Hector? Não. Hechos dos Apóstolos. Vamos lá, conecta na sua mente aí. Hechos dos Apóstolos com Atos dos Apóstolos. Hechos lembra uma palavra em português que se chama feitos. Os feitos dos apóstolos. Feitos em espanhol é hechos. Tá claro ou não? Então os atos dos apóstolos são os feitos dos apóstolos, ou seja, o que os apóstolos fizeram. Tá ficando claro ou não? Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou te explicando hoje, porque eu demorei uma vida para entender isso, e estou resumindo para você em 15 minutos. Aliás, vou te dar uma dica: leia livros, porque livros são 20 anos de estudo de uma pessoa, resumido em 200 páginas, e se você ler um livro, você consegue ler em 1, 2 meses, o que a pessoa estudou em 2, 3, 4, 5, 10 anos. Fez sentido ou não? Nós somos uma igreja que lê muitos livros. Amém. Nós não somos uma igreja preguiçosa. Amém. Eu já profetizo logo. Versículo 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava o quê? De que ele estava o quê? Quem participou aqui da UV sabe disso que a gente fala aqui. Jesus está vivo ou está morto? Está vivo ou está morto, gente? Vivo! Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Aí Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem? Lê para mim, 1, 2, 3 e... Qual é a promessa? Daqui a pouco você vai entender qual é a promessa. Ele vai repetir essa promessa, mas ele está comendo, igual nós vamos comer hoje. Gente, eu estava lá atrás na capacitação, o cheiro estava chegando lá. Foi cruel hoje, foi ou não foi, galera? Eu nem comentei nada para não te despertar o olfato. Mas aí ele diz, versículo 5: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o quê? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus está falando de um reino espiritual, e os caras estão assim: o senhor é um político? O senhor é que vai resolver a nossa questão política? Nós precisamos de um rei. É o senhor que vai ser esse rei? É o senhor que vai vir restaurar o reino de Israel? Porque nós estamos sofrendo aqui, Jesus. Jesus falando de um reino espiritual, e os caras pensando num reino terreno. Deixa eu falar uma coisa para você, independente da sua posição política, em 2026, eu espero que haja uma mudança, eu particularmente, mas independente do tempo que nós estamos vivendo agora, que para mim são ruins. Quem vai ao mercado? Você vai ao mercado, sim ou não? As coisas estão ficando mais baratas ou mais caras? Fui com o Theo essa semana no mercado. Compramos quantas coisas, Theo? Você lembra? 4 coisas, R$40 a compra. O Theo olhou para minha cara e falou assim: pai, 4 coisas? 40 quanto? Só em Resende que as coisas estão aumentando, ou em Taubaté também? Independente do que está acontecendo, deixa eu liberar uma palavra para você. Independente do governo que nós estamos vivendo, o Senhor manda dizer que nós vamos prosperar. Amém. Nós vamos prosperar, porque o nosso reino não tem a ver com o governo do Brasil. O nosso reino tem a ver com o Rei Celestial. Essa semana eu estava conversando com o Theo, e aí o Theo falou: pai, passei em inglês, passei em
E foi falando as matérias que ele passou, e eu falei, parabéns filho. Aí eu disse, meu pai teria dito para mim, vamos lá, só os mais velhos aqui, meu pai teria dito para mim, quando eu falei, pai, passei em tudo, o que ele falaria para mim? Eu falei, meu pai diria, não fez mais do que a sua obrigação, mas eu sou bonzinho com você, eu vou falar parabéns meu filho. Ele falou, mas eu não entendo por que as pessoas falam não fez mais do que a sua obrigação, estudar é sinistro. E eu disse, quantas vezes você acordou preocupado se ia ter arroz ou não em casa? Ele disse, nunca. E eu disse, quantas vezes você acordou preocupado se você ia ter lanche ou não na escola? Ele disse, nunca. Eu disse, quantas vezes você acordou preocupado com a conta de energia que ia ter que pagar? Ele disse, nunca. E eu disse, um adulto tem preocupações que criança não tem. Por isso que o adulto que pensa em, gente, não é assim? A conta de luz chega e diz, Senhor misericórdia, Senhor dá-me recursos. A gente resolve fazer um almoço no final do mês, nós somos muita fé, nós somos uma igreja de muita fé, porque geralmente sobra dinheiro no seu mês ou sobra mês no seu dinheiro? Sobra mês no dinheiro, sim ou não? Mas eu profetizo que vai começar a sobrar dinheiro no seu mês. Mas eu quero dizer, querido, que quando esses caras chegam aqui e eles entendem o seguinte, olha, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino, olha, independente de 2026, independente de 2030, independente de quem ganhar, independente de quem está governando o Brasil, o Senhor diz para mim e para você, o nosso reino não é dessa terra, o nosso reino é dos céus, nós não somos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do céu. Por isso que a oração do Pai Nosso nos ensina a orar assim na terra como no... Porque é isso que nós queremos, que nós queremos viver aqui na terra assim como é no céu, nós não somos cidadãos daqui. Versículo 6, versículo 7, ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a promessa, vai descer o Espírito, e quando descer o Espírito, vocês terão poder. Mas deixa eu falar de uma estratégia. Nós cremos que o Espírito nos dá estratégia, sim ou não? E qual hoje é a estratégia humana para se divulgar algo? Está aqui, um jovem falando que está internalizado nisso. Nós, os mais velhos, ficamos pensando no folder para distribuir na rua. Mas todo mundo aqui que tem um negócio, com certeza tem um negócio chamado rede. Tem ou não tem, gente? Porque rede social é lugar de divulgar, sim ou não? Claro que é. Então eu quero fazer um apelo com você nessa manhã. Os meninos vão colocar um QR Code ali na tela, e se você ainda não segue a gente no Instagram, em nome de Jesus, abre agora o seu celular aí, e começa a seguir a gente. Sabe por quê? Porque se você compartilhar o que a gente faz no Instagram, você ajuda a gente a divulgar, sim ou não? Assim vai dar para ler? Testa aí. Tenta botar ele sem estar grandão assim, tenta botar ele tipo no meio da tela, só. Tá no PowerPoint? Tá? Então tenta botar a imagem original, sem esticar ela. Isso. Vê se dá para ler. Dá ou não? Tá, se não der, faz o seguinte, vamos pro prático. Digita aí no seu Instagram, Casa de Paternidade Taubaté, e passa a seguir, em nome de Jesus, e segue esse negócio. Aí garoto, boa. Dá ou não? Foi? Eu tenho que ter pelo menos mais 10 seguidores hoje, hein? Eu sei quantos estavam antes desse culto. Eu vou ver lá quem é que seguiu a gente, para depois ver se você estava no culto ou não. Como a pastora Su falou, é lindo, gente, porque a gente sabe onde todo mundo senta. Se você falta, eu sei que você faltou, entendeu? Aí alguém vai fazer assim, cada domingo eu vou sentar no lugar, quero ver o pastor me achar, eu vou te achar, pode ter certeza que eu vou. Foi? Conseguiu?
Não conseguiu? Mas você já seguia? Show. Por que eu quero falar isso para você? Agora volta, se você já adicionou, volta. Ah, você pode tirar uma foto minha e postar. E marcar. E aí, deixa eu falar, queridos, uma estratégia que a gente está usando. Presta atenção. Parece que eu estou misturando as coisas, mas não. Eu vou dar a minha visão, tá bom? Eu penso que no dia que Jesus voltar, vai estar geral assim, ó, filmando a descida de Jesus, e o mundo inteiro vai ter acesso a Jesus através do quê? Através do quê? Das redes sociais. Ao mesmo tempo. Porque hoje acontece um acidente lá no Japão, a gente sabe na mesma hora, sim ou não? Então deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor tem nos dado estratégias. Se você vai olhar para trás da nossa rede social e vai ver o que está acontecendo agora. A gente está criando mais conteúdo, a gente está fazendo mais coisas, porque a gente precisa ser uma igreja relevante. E nós precisamos ser cheios do Espírito, para que através da rede social as pessoas queiram achar o Espírito Santo que está nesse lugar. Você está entendendo? Sim ou não? Então cadê a Bia? A Bia não está aí não? Todo domingo, né? Não, semana passada o Henrique não estava e a Bia estava. A Bia está ali, vem cá, Bia. Bia e Henrique trabalham com a gente lá na escola. Bia é nossa coordenadora de marketing lá da escola. E eu desafiei esses dois a acordar cedo todo domingo para estar aqui com a gente. E eu falei o seguinte: nós vamos criar uma equipe lá em Taubaté de pessoas que entendam e mexam com isso. Então vocês se preparem que nós vamos ter trabalho para danar. Por quê? Porque eles vão nos ensinar como que Resende está fazendo. A rede social de Resende, se você segue, você vê que é o tempo todo coisas sendo postadas. E a nossa rede social estava parada. Queridos, nós temos que aproveitar da tecnologia para fazer com que o Espírito chegue até as pessoas. Você está entendendo, sim ou não? Eu vejo uma galera que abriu um pastel aí, meu irmão, a rede social deles não para. Não é não, Gu? A rede social o tempo todo. Se você não segue, segue. Depois nós vamos fazer uma lista aqui na igreja. Me ajuda com isso, pastora. Nós vamos fazer uma lista com isso aqui na igreja, para você seguir todos os Instagrams de gente que tem negócio na igreja. Porque às vezes tem gente que faz negócio aqui que você precisa e está fazendo negócio lá fora. Então vão abençoar os irmãos aqui da igreja. 3 amém, mas tá bom. Aí! Então, voltando, no versículo 8 ele dá a instrução: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Versículo 9, tendo dito isso, foi elevado às alturas. Quem foi elevado às alturas? Lucas? Jesus? E uma nuvem cobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, fica cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presentes Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em quê? Em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. E naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e ele começa a pregar. E depois que ele prega, cadê aqui? Versículo 23, Pedro diz: é preciso que a gente coloque alguém no lugar de Judas. E eles indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. E depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Terminamos o capítulo 1, e os caras estavam orando. E no dia de Pentecostes, Atos 2,
estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam reunidos fazendo o que, queridos? Eles estavam reunidos fazendo o que, queridos? Orando. E de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Foi um vento que soprou, sim ou não? Foi o vento ou não, gente? Não, veio um som. E o som era mais ou menos assim. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo. Eram línguas de fogo? Não, era o que parecia línguas de fogo. E se separaram e pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4: e todos ficaram o que, queridos? Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito os capacitava. Sabe o que isso me ensina? Que quando o Espírito desce, ele faz com que cada um de nós, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Quando o Espírito desce, não necessariamente todos falam em xalalabababa, não. Quando o Espírito desce, ele coloca um dom sobre cada um, para que a igreja cumpra o seu papel como igreja. Por isso o Espírito os capacitava com o dom de uma língua, e depois a gente vai ler que outras pessoas estavam entendendo nas suas próprias línguas maternas. É como se aqui tivéssemos pessoas da Alemanha, ingleses, americanos, espanhóis, e nós aqui começássemos a falar inglês, em alemão, em espanhol, em francês, e as pessoas começassem a entender. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Quando a nossa igreja estiver cheia do Espírito Santo, a gente vai parar de brigar por coisas que não são relevantes, e nós vamos começar a brigar por aquilo que é único, que é do Espírito, e nós vamos começar a olhar um para o outro e dizer: eu sou bom no quê? Eu sou bom nisso? E você é bom naquilo? Então eu faço isso, e você faz aquilo, e a gente não vai ter mais ciúme daquilo que o outro faz, porque o Espírito vai me capacitar e te capacitar, conforme Ele deu o dom para mim e para você. Eu sei que tem gente aqui que jamais subiria e pregaria como eu estou pregando, mas quem não sobe e prega, cozinha, organiza, faz outras coisas que eu não faço. Querido, se o Espírito hoje me chamar para ir para a cozinha, nós estamos tudo no sal, porque eu não sou capaz de fazer um miojo. Eu não sei, eu não gosto, eu não quero aprender. Eu tenho 2 cozinheiros em casa. Suzane é a mestre cuca lá de casa, e o Theo é o aprendiz de mestre cuca. Esses dias o Theo virou para mim e falou assim: pai, vou fazer um miojo, posso fazer gourmet? Eu falei: tem como fazer miojo gourmet? Ele falou: claro que tem, pai, deixa com o pai aqui. Eu falei: então faz o miojo gourmet. Queridos, eu já comi miojo cru, porque eu não sabia como fazia miojo, mas o Senhor me deu a capacidade de falar em público, e eu estou me esmerando em fazer melhor o que Deus me chamou para fazer. E eu convido você como igreja, vamos parar de olhar para aquilo que não nos une, vamos parar de olhar para aquilo que é: mas eu não gosto, vou citar o Gustavo porque ele vai me entender, eu não gosto do Gustavo porque o Gustavo... Queridos, eu preciso do Gustavo, e o Gustavo precisa de mim, e eu preciso, eu preciso de você, o quanto você precisa de mim, e a minha oração hoje não vai ser para que haja um movimento do Espírito que faça, o meu movimento do Espírito hoje é que o Espírito venha e te capacite com o dom que Ele quer te dar, para que você seja canal de bênção na igreja, fora da igreja, e que daqui a pouco a gente entenda que casa de paternidade vai ser uma igreja relevante, vai ser uma igreja que impacta, vai ser uma igreja que transforma. Lembra do texto que eu escrevi na semana passada? Você não vai lembrar do texto todo, mas eu vejo uma igreja que causa um impacto, que muda a vida das pessoas que aqui entram. Então, em nome de Jesus, deixa o Espírito capacitar você naquilo que Ele tem para te capacitar. Tem gente aqui que faz coisas que eu não tenho ideia de como faz. Tem gente que faz coisas que eu sei mais ou menos como faz. Tem gente aqui que faz coisas tão bem quanto coisas que eu faço, e deixa Deus nos usar para que nós
façamos o nosso papel nessa cidade, nessa região. Eu creio numa igreja que impacta a sua cidade e a sua região. Você crê nisso, queridos? Amém ou não? Nós vamos encerrar esse culto da seguinte maneira: tendo um testemunho claro, através do batismo, das pessoas que estão dizendo: eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo nesse lugar. Eu sei que no meio do caminho a gente perde pessoas, e a gente fica triste pelas pessoas que perderam, mas posso falar um negócio para você? O luto precisa durar 3 dias, no quarto você precisa levantar e continuar nadando, continuar seguindo, continuar avançando. Sexta-feira nós tivemos lá na igreja o Marcos Salles, pastor Marcos Salles, e ele é o autor de uma música que a gente canta aqui na igreja, e a igreja tem poder, sim ou não? E a igreja tem que avançar, sim ou não? Porque o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, Satanás não parou a igreja, ninguém vai parar a igreja do Senhor. Amém, queridos? Para quem está aqui, permanece. Mas para quem está nos assistindo online, que Deus te abençoe e te guarde, que você possa ter uma semana ricamente abençoada e que sofra todas as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nos vemos domingo que vem. Vai com Deus, vai em paz. Amém.